Para você que tem um filho de 0 a 6 anos, assiste esse vídeo que eu vou dar 5 dicas sobre como você pode ajudar teu filho no desenvolvimento corporal. Fica até o fim. Eu sou Lelê Ancona e você está no Círculo Arte Educação. Nesse vídeo eu vou abordar um aspecto que está presente na BNCC, mas que para você, pai e mãe, não é exatamente a mesma abordagem, porque a função dos pais dentro de casa não é a mesma que a dos professores na escola. Mas vale a pena você entender e como que você pode trabalhar o corpo, o gesto e o movimento de seus filhos dentro de casa, com coisas pertinentes aos pais, entendendo aspectos que na hora que o teu filho voltar para a escola, você vai continuar a acompanhar aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança de 0 a 6 anos de idade. Então, o primeiro aspecto sobre o desenvolvimento motor, o desenvolvimento corporal que eu vou explorar aqui com vocês, é sobre a expressão pelo movimento. Claro que da mesma maneira como eu estou me expressando e estou usando alguns movimentos, mas são movimentos restritos, porque a gente está aqui num quadradinho da tela, a criança precisa aprender a se expressar no movimento. E para isso, você tem um recurso que está presente no cotidiano da sua casa, que são as brincadeiras. Brincadeira de faz de conta, brincadeira no cotidiano com as expressões, no momento que você canta uma música com a criança, no momento que você faz um jogo, no momento que você conta uma história. Todas as expressões que vão ser expressão de rosto, expressão de corpo, elas são aprendidas pela criança. Uma das formas de aprendizado importantíssimo é a imitação. A criança imita o que a gente faz. E a imitação, ela é importante para que ela possa também aprender o significado de alguns sentimentos, o significado de alguns conceitos. Então, a imitação, ela vai estar presente no cotidiano e criar situações onde ela possa brincar, onde ela possa se expressar, são fundamentais para que ela vá desenvolvendo o gesto, o corpo, a fala, as expressões faciais. O segundo aspecto que é importante para que você trabalhe é o cuidar-se corporalmente. Fazer com que a criança tenha atenção e participe dos cuidados do próprio corpo. Por exemplo, escovando o próprio dente, ainda que depois você vá fazer uma supervisão, se lavando durante o banho, prestando atenção na alimentação, participando dessa preparação e dessa limpeza. Todos esses cuidados são fundamentais para que ela entenda que o corpo dela precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa de carinho. O terceiro aspecto diz respeito ao controle de movimentos. Veja, a criança, por vezes, é muito graciosa naquilo que é o descontrole, que na criança é uma gracinha, né? Mas não é uma gracinha no adulto, né? Então a gente vê que este aprender a controlar o próprio movimento é algo importante. Como que a criança vai aprender? Tem algumas ações que ajudam. Então, por exemplo, você oferecer brincadeiras de encaixe. Eu falei nas 2 últimas semanas, vocês tiveram vídeos disponíveis sobre isso, sobre como trabalhar com objetos para as crianças bem pequenininhas, de 6 meses a 1 ano e meio, e depois quando elas começam a andar até um período um pouco mais longo, até por volta dos 2 anos e meio. Mas esse trabalho de domínio do controle do corpo, ele vai acontecer durante toda a primeira infância. E aí vale a pena oferecer objetos de encaixe, objetos que vão permitir uma maior destreza das mãos, do uso do corpo como um todo,
brincadeiras ou situações de desenho, de recorte, de manipulação de livros. Tudo isso parece que a gente já nasceu sabendo, mas não. A gente aprende a virar uma folha de um livro. Não é uma coisa que a gente saiba de cara. E a criança muito pequena, o bebê, precisa ter esse material disponível. E é óbvio que vão acontecer momentos onde ela vai talvez rasgar a folha de um livro. Por isso, a gente tem que considerar que os livros são importantíssimos desde a mais tenra infância, mas que eles são perecíveis nessa fase. Eles podem estragar e é importante que a criança possa manusear. Claro que se você tem um livro seu, que você gosta muito e que você não quer que rasgue, você não vai dar na mão da criança. Você pode sim mostrar para ela do lado dela, mas não precisa que ela manuseie. Mas que ela tenha um livro dela, que ela tenha um papel dela, que ela tenha os lápis, o giz de cera ou outros materiais quando ela é um pouco maior, que ela tenha tesoura para recortar, que ela tenha um material de colagem, enfim. São vários materiais, além de objetos, materiais das artes plásticas que possibilitam o trabalho com esse desenvolvimento, com esse controle motor, com o domínio do próprio movimento. O quarto aspecto é a orientação espacial, isto é, a criança saber quando é para cima, quando é para baixo, quando é para frente, quando é para trás, quando é para a esquerda, quando é para a direita, ela poder saber o que é dentro, o que é fora. Essa compreensão, por vezes, é tão mal trabalhado que talvez você mesma seja uma pessoa que se confunde e na hora que vai dar uma explicação fala: vira à esquerda, né? Isso acontece com muita gente. E, na verdade, é importantíssimo que a gente trabalhe, né? Fale, nomeie, diga para a criança: vamos pegar esse objeto aqui em cima, ou pega a bolinha que está embaixo do sofá, ou pegue esse livro que está do seu lado direito, e assim por diante. Quanto mais você nomear essas direções de movimento, de deslocamento, mais você vai possibilitar que a criança aprenda e saiba nomear. Saiba o que é frente, saiba o que é trás, né? Tudo isso vai ajudar a criança aos poucos a aprender presente, futuro, passado, ter a noção temporal e espacial, elas se intermeiam e trabalhar isso pelo corpo ajuda muito a criança nesse aprendizado. Esse papel é um papel dos pais. Claro que a escola auxilia muito nisso, mas é fundamental que isso seja feito dentro de casa também. Por quê? Porque dentro de casa você faz com o seu filho. E na escola é feito com um grupo de crianças. Por mais que exista um atendimento diferenciado, não é a mesma coisa. Então, como mãe, como pai, é importantíssimo que você fique atento à orientação que vai dar para o seu filho, para a sua filha, para que ele aprenda a como se deslocar e nomear o espaço. A quinta e última dica diz respeito também ao deslocamento. Mas aí diz respeito à forma de se deslocar. Na casa da gente, a maioria dos adultos fica basicamente em 3 posições. Em pé, como eu estou agora, sentado e deitado. E quase, a gente varia muito pouco. O em pé é quase sem variação, mas é ainda o que a gente varia mais. Sentado, mudam as cadeiras ou os sofás, mas as posições são quase sempre as mesmas. E o deitado, na grande maioria das vezes, é na cama na hora de dormir. É pouco. A criança precisa aprender outras formas de se deslocar. Então, vale a pena explorar o rolar, o se arrastar, o pular, o girar. Todas essas formas de deslocamento são importantíssimas para que a criança se desenvolva com uma maior flexibilidade corporal, com
sabendo usar o corpo em muitas direções, de muitas maneiras, com flexibilidade e com força. A força que eu faço para pular é muito maior do que a que eu faço para andar. O impulso da corrida também é maior do que o do caminhar. Então, usar toda essa variedade, ela é importantíssima. Na hora que eu giro, eu trabalho o equilíbrio de uma forma que não é a mesma do estar em pé, e muito maior ainda do que quando eu estou sentado. Então, possibilitar que a criança faça tudo isso é importantíssimo. O movimento de arrastar, que é muito presente na fase do engatinhar, é um movimento que obviamente vai desaparecendo, mas que poderia permanecer, e ele pede da gente muita força de braço, de abdômen, de perna. Então, são movimentos que podem estar presentes no seu cotidiano, podem ser feitos dentro de casa, sem maiores riscos. Mesmo que a sua casa tenha um espaço pequeno de deslocamento, você pode fazer isso num espaço pequeno. Pode girar para lá, pode girar para cá, num espaço pequeno, por exemplo, onde você vai promover isso por meio de uma brincadeira. Isso é fundamental, manter a ludicidade, manter a alegria, pensar que todos esses movimentos, toda essa diversidade que você pode apresentar para os seus filhos, ela precisa estar associada ao brincar, ela precisa ser feita de uma maneira que a diversão faça parte. Isso é importante para você, pai e mãe, que estão junto com a criança, e é importante para eles, porque transformar o cotidiano numa sequência de tarefas é muito sofrido. Não está na fase, não está na idade. Eu diria que até para um adulto, se a gente pode levar a vida com mais leveza, ela é muito melhor, não é? Quanto mais para uma criança que acabou de chegar no mundo. Então vamos garantir que a educação infantil, que essa primeira infância seja uma fase, um momento da vida do seu filho, da sua filha, onde ela possa trazer a potência da alegria da descoberta como algo que fica para o resto da vida. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, dar um like para assistir os próximos e deixar teu comentário, porque aí eu vou saber quais são as dicas que eu posso te dar nos próximos. Até mais!